Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 112, 1. Salmo 112, verso 1. Salmo 112, versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, e geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas há na sua casa, e sua retidão permanece para sempre. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesta hora. E aqui estamos, ó Deus querido, pela força do seu poder e na dependência do teu Espírito, ó Deus. Então vem, meu Deus, falar conosco esta hora, e que, meu Deus, nesta campanha 7 passos de fé, venhamos aprender preceitos do Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que vai ensinar a tua igreja, o teu povo a andar, de maneira que conquistem, Pai, de maneira que aprendam, de maneira que renunciem, e assim possam conquistar e alcançar, ó Pai, a manifestação sobrenatural do seu poder. Meu Deus, começa a quebrar as cadeias, começa a quebrar os impedimentos, tudo aquilo que é impossível ao homem, todavia é possível ao Senhor. Manifesta agora o teu poder, Espírito Santo, e começa, Pai, a abrir os ouvidos, o entendimento, o discernimento. Opera, Espírito Santo, e que durante todas essas 7 quartas-feiras que aqui estaremos, que o Senhor venha nos ministrar e nos ensinar a andarmos em fé e conquistar, ó Pai, e prevalecer, para que assim possamos, meu Deus, engrandecer o seu nome, e que haja sobre a vida dos teus filhos a vitória a qual o Senhor promete, mesmo em meio a lutas e batalhas. Todavia o seu povo é vencedor, porque assim tu nos conquistou e nos entregou a vitória. Por isso te adoramos e te bendizemos, e pomos por terra todo o mal, e declaramos que tu és Senhor desta hora, das nossas vidas, de tudo que temos e somos. Tu és Senhor, por isso te adoramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus? E eu gostaria de, mais uma vez, firmar o nome dessa campanha: 7 passos de fé. Amém, irmãos? 7 passos de fé. Ah, que beleza, mas eu andei, foi a 20 passos para vir para a igreja, de 50 e coisa e tal. Não é isso. Você vai, biblicamente, nós iremos aprender algumas coisas. É óbvio que 7 passos são poucos, porque a caminhada cristã, ela é uma vida inteira e são muitas coisas, mas algumas coisas são necessárias e algumas coisas são pertinentes à nossa, forma de agir, forma de ser, que para que Deus abençoe, algumas vezes nós vamos ter que tomar alguns passos que vão, na verdade, necessitar fé para que isso seja feito. Alguns obstáculos, abrir mão de algumas coisas, tomar posições diante de algumas questões a qual Deus nos pede, algumas ordens que Ele nos dá. Então são passos de fé. Todavia, nós iremos falar de um passo de fé para conquistar a abundância, e esse passo é muito bom, as pessoas gostam. Tomar um passo de fé para que haja em minha vida conquista, ótimo, vamos aprender, vamos ver. Mas chegaremos em algum momento que teremos que tomar algum passo de abdicar, de abrir mão, de morrer para algumas questões da nossa vida. É bem verdade, a caminhada, o trajeto da vida de um cristão, de um homem ou mulher de Deus que quer alcançar algo, está inserido dentro disso, abdicar, abrir mão de algumas coisas para que nós possamos alcançar. Todavia, são passos de fé para a abundância. Irmãos, abundância é algo fantástico, é algo que está sobrando, é algo que está caindo, é algo que está sobejando. Abundância em todos os sentidos da vida do ser humano, da vida emocional, abundância de vitórias, abundância de paz, abundância de triunfos, abundância de amor, em todos os aspectos da nossa vida, abundância.
termos algo que sobra, algo que é gerado de uma maneira extraordinária, a qual, através da fé, nós podemos alcançar. Amém? Abundante graça, coisas. Deus sempre trabalha nesse sentido. Deus nunca gosta de trazer para nós o pouco. E aí você diz, pastor, porque o senhor não vive em casa? Porque lá é pouco isso, pouco aquilo, pouco aquele outro, pouco aquele outro. É porque você não está vivendo pela fé a abundância de Deus. E você vai aprender, amém? Em nome de Jesus, você toma posse, diga amém. São passos de fé que geram em nós as mudanças espirituais necessárias. Existem pessoas que vivem realmente uma vida desértica, árida, morta, mesquinha, miserável, uma vida tão terrível em todos os aspectos, porque não é só nas finanças, ele tem problema em tudo que você pode pensar, para ele sempre é o último recurso, é a última gotinha, ele nunca tem nada de abundância, sempre está faltando algo, ele vive maluco. É óbvio que nós podemos passar falta de algo, nós passamos na vida emocional, financeira, na vida, né? É normal. Mas viver numa vida precária, árida, desértica, não é para aqueles que andam em fé. Mas veja bem o que diz o salmista. Ele está dizendo que este homem que tem prazer na lei do Senhor, em seus mandamentos, que a descendência deste homem será poderosa na terra e que a geração deles será abençoada. E no versículo de número 3, ele dá uma palavra aqui que muita gente ama, e diz assim, prosperidade e riqueza na sua casa. É uma pessoa próspera, não é porque ele tem dinheiro debaixo do colchão. É uma pessoa próspera, não é porque ele tem um saldo lá no banco. Prosperidade e riqueza na sua casa, porque há bênçãos sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus projetos, sobre os seus ideais, sobre a sua mente, até o cachorrinho dele é abençoado, porque ali Deus ordenou a bênção. Prosperidade e riqueza há na sua casa. Todavia veremos aqui então que através das conquistas da fé que nós temos, estão todas ligadas, obviamente, ao desejo, à vontade de Deus. Abra Gênesis 1, no versículo de número 31, e nós vamos ver, porque essa prosperidade e riqueza, a qual Deus dá, não esqueça que o princípio é sobre aqueles que estão, na verdade, ligados à sua palavra e à sua vontade. É o princípio. Gênesis 1, no versículo de número 3, nós temos um relato e temos aqui um esclarecimento, um desnudar, uma revelação do que Deus, na verdade, está fazendo. Perceba um conceito que nós, nessa leitura, podemos perceber no caráter de Deus, na emoção de Deus, ou nesse ser maravilhoso que nós amamos. Em Gênesis 1, no versículo número 31, depois de toda a criação, Deus olha para todas as coisas e diz o seguinte: viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Era pouco bom ou era o que, irmãos? Muito bom. Perceba que nesse relato da criação, quando Deus terminou de fazer todas as coisas e colocar todas as coisas no lugar, Ele para como alguém que fez aquela pintura ou fez aquela construção e terminou de pintar e idealizar a sua casa e a sua obra, e lá do portão Ele cruza os braços e... mas ficou bonito mesmo, amém? Ficou muito bom. Mas entenda também que dentro do princípio de tudo que Deus criou bom, eu pergunto a você, Deus porventura em todo o tempo fica descendo a terra e apanhando um fruto? Deus fica vindo à terra e tomando banho no mar? Deus fica vindo à terra e fazendo uso de alguma coisa? Não. Deus criou, Deus fez todas as coisas para os seus servos fiéis. Irmãos, Deus fez tudo muito bom, diga para mim. Legal, hein? Só que veja que existem coisas interessantes que Deus faz e que nós devemos entender. O que Deus faz, e é, entre aspas, algo que não é concernente para que o homem faça, Ele não vai fazer, ou seja, Ele vai fazer o que é para Ele fazer, criar as coisas que são impossíveis, gerar situações e circunstâncias para que o homem e a mulher cresçam, fazer com que as coisas milagrosamente venham até a sua frente. Todavia, o que é para você fazer, Ele não fará,
Jamais nós poderemos abundar e termos coisas extraordinárias na nossa vida se nós formos pessoas que não tomamos iniciativas. Olha que interessante, Deus criou todas as aves, Deus criou todos os peixes, todos os animais, tudo que vivia, mas Ele pega e dá a seguinte mensagem para Adão: agora dê nome a todos. Já parou para pensar? Deus podia ter mandado e criado todas as coisas com uma plaquinha: cavalo, girafa, hipopótamo, rinoceronte, ornitorrinco. Isso é para quem crê. Tem gente que não crê, mas eu imagino Adão lá sentado numa baixa cachoeira, falei: esse aqui tem cara de macaco. Esse tem jeitinho de anta, né? Anta, não tinha ninguém, mas ele deu o nome para todos. Deus disse que ele deveria lavrar a terra das sementes. O que você precisa fazer para ter abundância é algo que você precisa fazer. O que Deus tem a fazer, Ele fará. Tem gente cruzando os braços e querendo que as coisas caiam em seu colo. Tem gente cruzando os braços esperando que Deus faça o que é obrigação sua para fazer. Deus criou todas as coisas pensando em nós. Quando eu tomo a atitude certa, o trabalho e me esforço e busco a Deus e luto, então eu prosperarei e haverá abundância. Amém? Abra aí Salmo 35, no versículo de número 27. Salmos 35. Desliga aí, irmão. Salmo 35, versículo de número 27. Salmos 35, no verso de número 27. Amém? Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Digam continuamente: o Senhor que se deleita do que, irmãos? Na prosperidade do seu servo. Então diga: Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Você já parou para ver aquelas pessoas que têm uma ideia totalmente errada e maluca a respeito de prosperidade? Ah, não, esse cara aí, dinheiro é do diabo. Irmão, se tem alguém achando que dinheiro é do diabo, pode dar todinho para mim que eu vou fazer ele ficar santo. Irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar o dinheiro, ficar louco pelo dinheiro, alucinado, querendo abraçar e agarrar tudo, é diabólico. Mas a prosperidade é algo que Deus deu. Só que existem pessoas que, se você falar para ele que ele precisa, não quero entrar nesse mérito, mas é importante porque é um dos passos, ou dizimar ou ofertar, meu Deus do céu, é capaz do cara bater em você. Porque é um princípio, mas ele é tão agarrado que jamais prosperará, porque o Deus dele quase que é o dinheiro. Então Deus não pode operar, mas não é esse o tema e nem o papo. Mas veja que Deus ama prosperidade, e prosperidade é como a abundância. Irmãos, eu sempre brinco aqui, quando eu lembro meus tempos de pavor e agonia, e de ser uma pessoa que não tinha dinheiro, logo me vem à mente: carrinho de compra, calculadora na mão. Ninguém riu, né? Porque não passou por isso. É brincadeira, irmão. Você ir para o carrinho de compra, como dizia meu tio, uns 100 merréis no bolso. Tá? E a mulher com a lista desse tamanho, assim, ó, frente e verso. Eu olhei: ai, meu Deus, eu tenho 100 não. Aí com a carrinho. Nos doces nem passava, nem pensava. Aí que passando nos doces, passava reto, cortava assim. E calculadorinha não, 3,30. Pode levar 2 homens? Que homem, você é doido? Pega, claro, branco, sei lá, detergente chulé, Pelé, mas não lava, não interessa, faz espuma. E vai, agora vamos comprar óleo. Qual a promoção? Olha, viu o jornalzinho, tem promoção lá. Não é ruim você comprar na promoção. Eu ainda busco promoções. Mas que coisa terrível é você não ter abundância. É você passar necessidade, é você não ter algo e nem condições, e não somente na finança, mas também em coisas ligadas à emoção, ligadas ao espírito, ligada à saúde, ligada a pessoa não ter paz. Mas quando Deus trabalha e nós vivemos essa promessa, então nós temos prosperidade, porque Deus ama a prosperidade dos seus. Amém?
João 10, versículos número 10. Você vai ver que aqui mais uma vez nós vamos ver características de Deus e do seu caráter e da sua vontade. Deus vai se revelando aos poucos e mostrando isso quando nós tomamos entendimento sobre isso. Então, para nós fica importante, porque, Deus quer que eu seja próspero, Deus quer que eu tenha abundância, Deus quer que eu seja uma pessoa que mesmo que não tenha, porque tem pessoas que acham que ter abundância é ser multibilionário. Irmãos, nós podemos viver abundância e prosperidade tendo o mínimo financeiramente, mas não nos falta nada, porque Deus é provedor de todas as coisas, amém? Não faltará. Olha o que diz aí, diz o seguinte: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, leiam o resto aí para mim, e a tenham em abundância, muita vida, muita paz, muita bênção, tem abundância. Jesus veio para trazer grandes coisas para nós. Jesus veio para multiplicar, Jesus veio para, encher, Jesus veio para trazer coisas grandes àqueles que o amam. Terceira carta de João, capítulo 2, você vai vendo que essas características, a qual nós vamos descobrindo na Bíblia Sagrada, faz menção aos desejos de Deus, ao seu caráter, que desejou que o homem e a mulher fiel e homens fiéis tenham prosperidade e abundância. Terceira carta de João, capítulo 2. Se tem dificuldade aí, vai voltando do Apocalipse para trás, vai voltando que você ficou redundante, né? 3:2. Terceira João 3, como não tem capítulo, é direto 2. Amém? Olha que interessante, eu vou ler em duas traduções para vocês. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Em outra tradução diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera tua alma. Irmãos, ele era próspero financeiramente, João falando a Gaio, financeiramente, ele era próspero na saúde e ele era próspero espiritualmente, amém? Essa é a abundância de Deus. Porque não adianta a pessoa ter abundância na finança e ter uma perturbação emocional. Não adianta a pessoa estar bem financeiramente e estar todo detonado fisicamente. Não adianta bem ele estar fisicamente e estar bem também financeiramente e emocionalmente é um louco. É uma pessoa desvairada, maluca, vive ensandecida. Parece, eu falei esses dias, um cachorro louco. Então, guarde esse versículo. Acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é tua alma. Seja próspero e abunde espiritualmente, uma pessoa que tem a presença de Deus, que tem a paz, que não é uma pessoa maluca, que é uma pessoa que mesmo que vem prova, ela não se desespera, ela não fica por aí batendo a cabeça em todos os postes, é uma pessoa bem emocionalmente. É a prosperidade, a abundância que Jesus traz para nós, controle emocional absoluto. Somente quem tem Deus, quem dá passos de fé, poderá conquistar. Amém? Vamos ver a abundância aqui, ó. Gênesis 17, versículo de número 3. Perdão, 17, versículo de número 1. Gênesis 17, 1. Vou passar correndo aqui, porque tem uns versículos chaves bem interessantes. Gênesis 17, versículo de número 1. Nós vamos ver, mais uma vez, como Deus é um Deus que não gosta de pequenas coisas, ou na verdade Ele faz grandes coisas através de pequenas e coisas loucas, Ele trabalha de maneira extraordinária. Esse Deus é magnífico. Gênesis 17, verso 1 e 2. Quando Abraão tinha quantos anos aí, irmãos? 99. Está na flor da idade tenra, não é verdade? Uns 30 anos. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei, o que diz a tua Bíblia? Extraordinariamente.
Irmãos, perguntei, irmão, você sabe o que é extraordinário? Irmãos, nós vamos viver algo extraordinário, algo que não se pode mensurar, algo que não tem tamanho, medida, não há fórmula para descrever a grandeza do que Deus vai fazer em nossa vida, extraordinariamente. Abraão regalou o olho, porque ele recebeu a promessa com 75 anos, e permaneceu durante 24 anos, firme na fé. E aí Deus vem, depois de 20 e tantos anos, e fala, ó, bicho, agora chegou a hora, e eu vou fazer algo grande, extraordinário, contra tudo que os homens pensam, contra a medicina, contra a realidade do teu corpo, contra tudo, eu vou fazer extraordinário, eu vou fazer grande, eu vou fazer maravilhoso, eu vou fazer grandioso, eu vou abundar de uma maneira que você não tem ideia, Abraão, forma magnífica. E no versículo 3 e 4, ele finaliza e traz para ele, porque Abraão cai com seu rosto por terra, e Deus ainda lhe diz algo, quanto a mim, e esta é a minha aliança contigo, será pai do quê? Muitas nações. Você já parou para pensar que Deus poderia ter falado, será pai de muitas almas, será pai de muitas pessoas, será pai de algumas gentes, ou de alguns seres, mas Deus vem dar uma promessa para ele abundante, porque Deus é poderoso, grandioso. Você vai ser pai, não é de um e dois, não. Sabe que do teu interior sairá nações, Deus poderoso, nações, muita gente. E nós vamos entendendo que Deus é um Deus que, quando nós andamos na fé, Ele opera extraordinariamente. Quando você estiver em prova, em luta, você vai parar e pensar que Deus opera extraordinariamente em sua vida, que Deus não opera de maneira pequena, que Deus não opera de maneira limitada, Ele não é homem, Ele é Deus, opera o extraordinário. Sai com essa palavra daqui na tua mente hoje, o meu Deus opera o extraordinário, amém? Esse Deus tem poder, só Ele tem o poder para operar o extraordinário. Gênesis 22, 13. Então nasce o seu filho, o filho de Abraão nasce, e resumo da história, senão nós perdemos aqui, é um tempo precioso, embora nunca é perda de tempo ler a palavra, mas em Gênesis 22, no versículo de número 13, depois você leia toda a história e faça mais, pegue a história de Abraão ali na locadora, você que é visitante, os que são membros daqui a pouquinho está liberando, mas veja que interessante aqui, nós vemos mais uma característica de Deus, que é um Deus provedor. Um Deus provedor é praticamente aquele que supre as necessidades do seu povo, e supre abundantemente na medida necessária. Gênesis 22, versículo de número 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Diga assim, o meu Deus é um Deus da provisão. Sabe o que é isso, irmãos? Provisão. A provisão é em momentos de crise, de abalo, de momentos de impossibilidade, momentos onde tudo deu errado, momentos onde você precisa, eu não sei, talvez uma pessoa lá perdida no meio da selva, e ele tem só um palito de fósforo. Vocês já assistiram esse filme? Ou ele tem um pauzinho da bateria do celular para ligar para a polícia e sabe o que acontece, como é essas coisas. E talvez nós estamos lá com o último palitinho de fósforo para acender a fogueira e passar a noite, para afugentar os predadores. E aí nós acendemos e faz um vento e vai... Você fala, e agora já era. Então, do nada, ainda escurecendo, você vai andando, e lá no meio da selva aparece um pacote de fósforos Fit Lux para você, longo luxo. Irmãos, esse Deus é tremendo. Abraão estava pronto a sacrificar o seu filho por amor a Deus. Mas naquele momento Deus foi com abundante graça e com amor tão extraordinário e provedor, que trocou o lugar do seu filho Isaque por um cordeiro, que providencialmente
apareceu preso pelos chifres. Deus o colocou lá para que Abraão não tivesse que sacrificar o seu filho. Deus entrará com a providência na sua vida. Deus entrará com o milagre na sua vida. Deus vai entrar com a resposta quando você achar que não há mais meios. É um Deus abundante. É um Deus provedor, é um Deus tremendo e poderoso, que nos guarda em todos os momentos, em todas as horas, um Deus glorioso. Abra Deuteronômio 8, no versículo de número 18. E nós crendo dessa maneira, nós iremos conquistar, não porque nós queremos ser grandes, mas conquistar porque é muito bom que nós tenhamos provisão, que nós tenhamos abundância, não só financeiramente, mas abundância, como João disse a Gaio, na alma, na saúde, para que nós venhamos viver uma vida abundantemente abençoada. Deuteronômio 8, no versículo de número 18. Amém? Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que faz o que, irmãos? Que te dá forças para adquirir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Então veja que antes de qualquer coisa, Deus está colocando um preceito lá, não é uma leizinha. Olha, saiba, grave, anote, agende, põe na testa, que sou eu que te dou condições, sou eu quem faço, a provisão e o milagre para que você adquira. É Deus, não é ninguém, não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, não é a sua competência, não é a sua faculdade, não é a sua destreza, mas é Deus que faz, amém? Ele está dizendo, lembre bem, sou eu que faço. Aí nós vemos no versículo de número 17, que ele traz uma advertência, e diz, não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Porque eu sou bom. E aí, ó o que eu fiz. Ó o que eu conquistei. Ó, o que eu. Cuidado com o que eu, hein? Porque o que eu é um problema para Deus. Cuidado, não fala que foi a força do seu braço, mas antes que é o Senhor. Todavia, no versículo 19, ele coloca um protesto. E diz, mas se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, servindo-os e adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente, o que vai acontecer aí? Perecereis. Veja aí, Deus te prospera, Deus dá abundância, Deus é provedor. Todavia, serve ao Senhor, busque as suas palavras, ande em seus caminhos, não se esqueça. No versículo 19 é bastante interessante e claro, mas se te esqueceres do Senhor teu Deus, porque se esqueceram, o povo judeu, até hoje, nós estamos estudando no domingo, o povo hebreu, como esse povo é complicado, eles esqueceram muito a Deus, se envolveram com deuses estranhos, de outras nações, com ideais malucos, por isso Deus estava falando, não se esqueça, porque sou eu quem fiz, ninguém mais pode fazer. E aí nós lembramos da gratidão ou da ingratidão. Precisamos saber que as pessoas ingratas são pessoas que infelizmente não reconhecem que é Deus quem proverá e fará isso em sua vida. Tiago 1, no versículo de número 17, abre aí, vamos encerrando o estudo bíblico dessa noite. Tiago, capítulo 1, no versículo de número 17, ele simplesmente vai dar para nós aqui mais peso sobre essa leitura e nos diz algo muito importante. Como nós lemos que é o Senhor quem faz prosperar, nós vamos ver que o que Tiago diz aqui vai validar mais uma vez a palavra de Deus e diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom ou presente perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É Deus quem nos dá, amém, irmãos? É Deus quem põe em nossas mãos, é Deus quem prospera, é Deus quem abre as portas, é Deus quem muda a nossa circunstância horrorosa em uma circunstância de provisão, é Deus quem faz todas essas coisas em nossa vida, amém? Mateus 6,33, último passo para a abundância, Mateus 6, versículo de número 33,
E aqui é o passo de fé, né? Aqui é o passo de fé. Porque se você quer realmente a abundância e quer viver o que Deus tem para te dar, aqui é um passo de fé necessário. Mateus 6, versículos número 33. Amém? Mas, buscai o que, irmãos? Primeiro o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja bem, ter abundância, todas as coisas serem acrescentadas, está pautada sobre o pilar de buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Enquanto você fica em pé, eu vou ler para você Provérbios 10, que é um versículo lindo. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E no verso 24 diz: o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Amém? Quem é ímpio, ele pode ter medo, porque ele vai ter problemas, mas quem é justo, Deus fará com que o desejo do seu coração se cumpra. Então ande em justiça, viva em justiça, e você vai viver a abundância, você vai viver o enriquecimento material e espiritual de Deus sobre a sua vida, porque Deus tem grandes coisas para operar na sua vida, amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Nós vamos mais uma vez orar por essa campanha e pelas vidas que aqui estão. Faça todo o esforço para que você não perca nenhuma dessas campanhas, desses 7 dias, e que você prevaleça, permaneça, porque Deus tem coisas grandes para nos revelar e para nos ensinar, porque isso tudo é importante demais para nós. A lei do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim iremos cada dia aprendendo mais de seus preceitos, e assim iremos conquistando mais e mais daquilo que Deus tem para nós, e eu tenho certeza que nós iremos alcançar o alvo em nome de Jesus, amém? Pai, nós te adoramos nessa noite. Meu Deus, Tu és perfeito, te adoramos, porque tudo isso é um presente do Senhor, emanado dos céus, enviado pela Sua misericórdia, pela Sua graça. Eis aqui, Pai, nossas vidas em Tuas mãos nós colocamos. Ei, meu Deus querido, as vidas que aqui estão. Eis aqui, meu Deus, as famílias. Olha aqui, meu Deus, que o Senhor é o Deus que tem nos mantido, sendo um Deus provedor, que nos momentos de dificuldade, ó Pai, aonde não há nem mesmo mais um fio de esperança, todavia Sua mão se manifesta para nos salvar, para nos livrar, para nos fortalecer. E é isso, ó meu Deus, que estaremos pregando aqui a cada dia, que Tu és o Deus da provisão, que Tu és o Deus que se manifesta, Pai, nas horas de dificuldade, para, meu Deus, mudar a nossa vida. Tu és o Deus da grandeza e que opera em homens e mulheres o extraordinário. Pai, nós queremos ver nada mais, nada menos do que esta manifestação do Teu poder em nossas vidas, que o extraordinário se manifeste, que o sobrenatural, que o miraculoso, que, meu Deus, aquilo que é sobrenatural venha se manifestar em nós, pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu sangue, e que as vidas sejam cheias do Seu poder, e possam ver a Tua glória, e possam ver os Teus milagres, e possam viver o extraordinário a cada dia, e possam, meu Deus, declarar verdadeiramente as palavras que foram ministradas, elas são reais, porque estou vivendo o sobrenatural de Deus. Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, começa a operar, ó Pai, a abundância na vida dessas pessoas, a provisão na alma daqueles que se sentem fracos, meu Deus, que não tem muita vontade nem mesmo de ler a Bíblia, nem de orar, nem mesmo, Pai, de vir à igreja, às vezes se sentem cansados. Meu Deus, entra com abundância espiritual, que prospere o seu espírito, que seja um homem e uma mulher revigorada, meu Deus, na área da saúde. Começa, meu Deus, a abundar saúde, pois Jesus Cristo te dá saúde. É
isso que diz a tua palavra, meu Deus. Nos abunde, ó Pai, nos prospere de saúde, e que toda enfermidade venha por terra em nome de Jesus. Que hajam curas, que haja, meu Deus, a manifestação do teu poder da cabeça aos pés das nossas vidas, em o nome de Jesus. Que haja prosperidade financeira, que o teu povo, meu Deus querido, perceba que tu és um Deus que nos dá estes talentos, que é um Deus que prospera, que dá abundância nas riquezas também. Todavia não podemos pôr o nosso coração nelas, mas o nosso coração está cheio de ti, do teu amor e do teu poder. Pai, nos guarda com as tuas mãos, nos guarda com o teu poder. Dirige, ó Pai, os nossos passos, e sobre estes dias de campanha, derrama sobre nós o teu poder e o teu Espírito, e nos instrui, ó Pai, a andar em passos de fé para alcançarmos o alvo. Para a glória do Senhor nós oramos e te adoramos em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e aplauda o Senhor em louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, que nos prospera, que abundantemente nos abençoará, nos livrará em o nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Fala para o teu irmão, nada menos do que o extraordinário. Amém? Podeis assentar.